Olá, minhas saudações a todos vocês que fazem o curso de Biomedicina. A pedido do professor Wenderson, o meu grande amigo e afilhado, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre ética. Mas antes disso, diante de uma sala tão seleta de acadêmicos, eu vou me apresentar também academicamente. Eu me chamo Raimundo Luan, sou salesiano de Dom Bosco, sou graduado em Filosofia e pós-graduado em Filosofia e em Linguística. Atualmente eu curso Teologia aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, capital. Mas vamos iniciar então o que interessa. Primeiramente, a gente tem que saber que ética não é um conceito fácil de se elucidar. Existem várias formas de se elucidar esse conceito e elas são igualmente válidas. Mas uma forma de se iniciar todo esse trabalho de elucidação é a questão filológica, a questão etimológica da palavra. Ética tem raiz grega, a palavra ética tem raiz grega e vem da palavra ethos. Só que até aí, ética também é complicada de se conceituar, porque ethos não é uma palavra que tem um significado só. Ethos, dependendo da forma que se escreve essa palavra em grego, ela muda o seu significado. Então eu fiz aqui uns papeizinhos com minha caligrafia terrível em grego. Se já é terrível em caracteres latinos, imagine em grego. Mas vamos lá. Essa daqui é a palavra ethos escrita com essa letra que se chama eta. Essa palavra, escrita com eta, significa a habitação do homem. Mas não é somente a casa, é tudo aquilo que o homem faz para conseguir habitar em algum lugar. Ou seja, é tudo aquilo que ele faz para dominar as situações adversas à sua habitação. É aquilo que ele faz para dominando a natureza, para que, dominando a natureza, ele possa habitar em determinado lugar. Então, ethos, com esse nome, com essa letra aqui, escrita com eta, significa morada, habitação, mas mais do que isso, aquilo que dá condições do homem habitar em algum lugar. Ethos, escrito com epsilon, que é essa letra aqui, que parece o nosso ela significa costume. O que significa isso? É aquilo que se faz várias vezes, mas não sempre. Porque se fosse algo que se fizesse sempre, o tempo todo, não estaria mais no âmbito do ethos, mas sim da physis, algo natural. Então, ethos, escrito com epsilon, significa o costume ou aquilo que é feito várias vezes ou em repetidas vezes com frequência muito grande. Pronto, sabendo disso, a gente pode fazer uma interseção entre esses dois conceitos da palavra ethos, que é raiz da palavra ética. Essa interseção é exatamente a ação do homem. Ethos significa a ação do homem para que ele encontre um meio de favorecer a sua vida em determinado lugar, em determinado contexto. Então, a partir daí, nós começamos a entender de onde vem o conceito de ética como aquilo que busca o bem comum. Aquilo que busca o bem comum, porque o ser humano, ele não é sozinho. Então, se ethos é a ação do homem em vista de uma vida favorável, de algo que favoreça a sua vida em um determinado lugar, em um determinado contexto, quando se juntam vários seres humanos, o ethos tem que ser favorável para a vida de todos. Então, é daí que a ética se torna a área do saber que busca o bem comum de todos. Pronto, então, já que nós conceituamos ética a partir da etimologia, já fizemos essa conceituação básica, vamos então entrar em conceituações mais elaboradas. Para isso, a gente vai ter que tomar também o conceito de moral. Moral está mais ligada à ação do homem, às regras de conduta do ser humano, quanto ao que ele deve ou não fazer.
Então a moral está mais ligada a regras, a um estatuto moral de uma determinada comunidade de pessoas, de um determinado grupo específico de pessoas, de seres humanos. É por isso que existem civilizações em que uma coisa pode ser considerada moral, em outra civilização essa mesma coisa, essa mesma atitude pode ser considerada imoral. Então a moral está mais ligada à prática, está mais ligada à conduta em determinadas situações, está mais ligada à escolha entre o certo e o errado, entre o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas a ética está intimamente ligada com a moral. Vamos entender como é que isso se dá nessa conceituação que eu vou fazer agora. A primeira elucidação de ética e moral é a mais simples de todas. Alguns teóricos acreditam que ética e moral são a mesma coisa, só que com a mesma palavra, o mesmo conceito, só que com raízes diferentes, visto que ética em grego foi traduzida para o latim como mores, que significa costume, e é daí que vem a palavra moral. Então, tomando esse dado etimológico, muitos teóricos acreditam que não existe diferença entre ética e moral, são a mesma coisa, só que com raízes etimológicas diferentes. Isso é um primeiro conceito. Nem todo mundo aceita esse conceito, mas é uma conceituação válida, visto que tem um histórico, tem um baseamento teórico, filológico. Um outro conceito é de que ética ela é a ciência que estuda a moral. Ou seja, ela é a área do saber, ela é uma ciência que tem como objeto as regras morais. Então, a moral seria a prática, seria aquelas regras de conduta, como eu falei, de saber o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer, em determinado contexto e numa sociedade determinada. E a ética, ela vai estudar essas regras de conduta, observando os valores que estão por trás dessas regras de conduta. Então, essa conceituação, essa segunda conceituação que eu dou a vocês, é uma conceituação mais epistemológica, é uma conceituação mais ligada à ciência da ciência, né, que é a epistemologia, a ciência sobre a ciência. Então, conceituar ética como ciência da moral. Ciência dos estatutos morais, ciência das regras morais, que vai olhar o que subjaz por trás dessas regras morais. Um outro conceito é que a ética ela versa sobre os princípios e os valores, aquilo que tem uma tendência a se universalizar. Os princípios e os valores, eles tendem a se universalizar, ainda que nós saibamos que os princípios e valores mudam com o decorrer do tempo, mas demoram bem mais para mudar do que as regras morais. As regras morais, às vezes, mudam numa diferença de tempo muito pouca. Por exemplo, o que eu vejo como moral ou o que eu vejo como imoral, o meu irmão mais novo, que difere de mim apenas 7 anos, já vai ver diferente, entendeu? Então, tem essa questão. A moral ela muda mais fácil do que a ética, do que aquilo que a ética versa. Nessa conceituação última de que a ética ela versa sobre os princípios e a moral ela versa sobre a prática, sobre as regras que são baseadas por esses princípios, que eu acho que toca mais a questão dos estatutos éticos ou das normas de conduta das diversas profissões e das diversas áreas da ciência, como, por exemplo, as normas de conduta ética dos biomédicos, dos médicos, dos enfermeiros e assim por diante. Porque a ética ela vai olhar quais são os valores que baseiam essas normas. E eu acredito até que deveriam se chamar códigos morais, não códigos de ética. Mas não vai fazer diferença o nome. A partir do momento em que nós percebamos que essas normas que estão lá escritas, essas normas que foram estabelecidas para aquela profissão, ela deve ser cumprida porque tem por trás dela um valor muito maior e muito mais universal, muito mais duradouro do que a regra em si. Um exemplo prático.
eu tenho como valor principal a vida e tenho como princípio, vindo desse valor da vida, o princípio de proteger a vida em qualquer circunstância. Quais são as regras morais que podem sair desse princípio? Não matar, não ser a favor da pena de morte, se eu vou votar ou não pelo desligamento dos aparelhos de um determinado paciente. Então, isso daí são os questionamentos morais ou as questões morais que vêm do princípio de proteger a vida, que, por sua vez, vem do valor da vida, o valor da vida em si. Essa questão do valor da vida e do princípio de proteger a vida é a parte que é versada pela ética. Já a questão de se eu vou desligar ou não os aparelhos, de se eu vou matar ou não, de se eu vou votar ou não a favor da pena de morte, é uma questão moral. Eu espero ter ajudado vocês e desejo para vocês um ótimo curso no decorrer da vida de vocês e um ótimo trabalho também quando vocês forem bons profissionais aí no mercado de trabalho. Um grande abraço.